Bom dia, meu nome é Marcos Alencar. Estamos aqui no canal para falar sobre trabalhismo em debate. Hoje, 16 de agosto de 2022. O assunto de hoje, nós vamos falar da sentença da forma com menos juridiquês e mostrando o motivo que você deve se prevenir em relação a esse momento do processo. Muita gente pode estar aqui se questionando, principalmente os empregadores, dizendo o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema do meu advogado, eu não vou me preocupar com a sentença. Olha, eu recomendo que você se preocupe. E vou explicar por quê. O melhor advogado, muitas vezes eu sou perguntado sobre isso. Qual o melhor advogado? Eu quero o melhor advogado. Olha, o melhor advogado é o dono da causa, ou quem está envolvido na causa. Porque o advogado, por mais atencioso que ele seja, por mais cuidadoso que ele seja, ele tem vários processos, várias ocupações. E são muitos os casos em que o cliente tem poucos processos. Então, é muito importante que o cliente também acompanhe os processos e esteja monitorando o que o seu advogado está fazendo. Eu vejo isso não como uma invasão, né, da profissão do advogado, mas como uma ajuda que você está dando ao advogado e preservando o seu patrimônio. Porque errar é humano e os advogados não são máquinas, eles são seres humanos, eles podem cometer erros. Então, se você regularmente, semanalmente, pede o andamento do seu processo, se você está acompanhando, se você aprende a acompanhar o seu processo, que é muito fácil hoje, através de aplicativos, até no próprio celular você consegue acompanhar, você não vai entender a movimentação do processo, mas você pede uma explicação ao advogado. Eu me orgulho muito e assim agradeço quando eu recebo de algum cliente meu uma mensagem dizendo: Marcos, foi publicado isso, houve essa movimentação. Eu não vejo isso como uma ofensa, mas como uma ajuda ao meu trabalho. É uma segurança a mais, é uma pessoa a mais que está ali observando o processo. Então, hoje eu destaquei um ponto por conta de um incidente. Eu passei por um incidente ontem, assim, um incidente que eu digo é porque eu fiquei tão aborrecido com o que eu li que eu resolvi fazer esse vídeo de hoje. É o seguinte, eu não vou aqui falar número de processos, nem o nome do juiz ou da juíza, para não ser. Não vejo necessidade, não violar a ética, tá? E nem criar uma polêmica. Mas eu recebi uma sentença ontem que eu reputo assim, não só como um ato de ilegalidade. A ilegalidade é quando você viola a lei. Além da ilegalidade, a imoralidade. Né? É uma sentença imoral. Né? O que é uma sentença imoral? É um procedimento sorrateiro, né? Um procedimento que, por trás daquilo, existe algo maior. Né? A pessoa colocou aquele trecho ali na sentença não com o intuito de aplicar a lei, mas de criar uma bomba relógio, né? De fazer uma armadilha. Né? Infelizmente, essas coisas acontecem em todos os ramos, não é só no direito. Então, o que é sentença num processo? Olha, sentença é o nome que se dá ao julgamento, ao primeiro julgamento do processo, ao julgamento de primeira instância. Na reclamação trabalhista, o autor entra com um pedido, e às vezes são vários pedidos, ele pede diferença de salário, desvio de função, hora extra, dano moral, verbas rescisórias não pagas ou pagas incompletas. O reclamado pode ser a empresa, pode ser uma pessoa física, apresenta a sua defesa. Em seguida, é marcada uma audiência de instrução, né, que apresentam as provas, e aí sai a sentença, que é o julgamento. Então, eu sou parte do processo, eu recebi uma sentença. O que é que eu devo fazer? Primeiro, eu acionar o seu advogado. Depois, leia a sentença. Apesar de você praticamente não entender quase tudo ou quase nada, mas leia a sentença. E eu digo para ler a sentença do fim para o começo. O que é do fim para o começo? Vai lá no final. O primeiro ponto da sentença a ser lido não é o começo, não é o cabeçalho da sentença, é o fim. É a parte que a gente chama de dispositivo. Né? É o deciso. É a parte que realmente está lá consolidado o que é que foi decidido, o que é que você ganhou, o que é que você perdeu. E aí, essa sentença de ontem, que eu fiquei bastante aborrecido, é que quando eu fui ler a sentença lá,
tinha uma entrelinha assim, ó, um trechinho dizendo assim: fixo uma multa de X reais por dia, sem limitação, e após o trânsito em julgado do processo. Ou seja, a parte não seria notificada para fazer aquela determinada coisa, e a multa era ilimitada. Então, imagine uma situação dessa que o processo transita, que termina. Transitar em julgado é terminar. Imagine o processo terminando lá em Brasília, que o Tribunal Superior do Trabalho ou o Supremo Tribunal Federal não lhe avisa de imediato quando o processo termina. Passados 15 dias, a outra parte começa a ganhar R$ 50 por cada dia. Então, num ano, imagine aí, mais de R$ 15.000 por ano, e às vezes um processo vai demorar uma execução 2 anos, R$ 30.000 de multa por um absurdo, por uma fixação sorrateira, imoral, de uma multa que não visa obrigar, nem compelir que aquela parte cumpra a sua obrigação, mas é de enriquecer a outra parte de forma totalmente descabida, né? A multa é um acessório, ela não pode jamais superar o principal. Mas esse tipo de expediente nós encontramos em algumas sentenças, tá? Não são todas, não é uma coisa muito ampla, mas acontece com uma certa frequência nas sentenças trabalhistas. Então, isso é uma armadilha, né? É uma pegadinha, como a gente costuma dizer. Então, é muito importante. Você que é parte, leia a sentença. Comece do fim. O que você não entender, você vai grifando. Imprime a sentença lá, faz o marca-texto, ou no próprio PDF você pode marcar. E a sentença é formada do cabeçalho, depois a parte que o juiz narra o que aconteceu no processo, depois ele traz tópico a tópico, o certo é assim, decidindo, e lá no final tem a parte dispositiva. Uma dica muito importante: se você tiver um PDF, você coloca Ctrl F e na caixinha de busca coloca multa, coloca juros, que às vezes criam uns juros que a lei também não prevê, né? Eles chamados juros compensatórios, que é outra ilegalidade. Então, coloca pena, porque isso às vezes sob pena de, então é uma palavra que se encontra muitas aplicações de penalidades contra a parte, principalmente a parte reclamada. Então, o que nós estamos defendendo aqui é isso, é que você, primeiro, o melhor advogado é o dono da causa. Segundo, a sentença, ela merece uma leitura com muita cautela e se prepare para essas armadilhas. Não confie que você receberá uma prestação jurisdicional, uma entrega de forma transparente, de forma clara, de forma muito objetiva, porque nem sempre isso acontece. Em breve a gente volta. Tchau.